Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 9 de outubro de 2019, falaremos sobre WeWork tentando sobreviver, a Vivara já precifica IPO, Apple brigando com gravadoras nos seus conteúdos. Croton faz uma reestruturação e muda de marca. CVC e seus resultados e também o IPO da CIA. E para falar sobre essas notícias, como de costume, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala, Renato, como é que estão as coisas? Fala aí, pessoal, tudo bom? Queria mandar um abraço para a turma 60 e 61 lá do GBP. Iniciamos nossa disciplina aí de estratégia corporativa, uma disciplina muito interessante para a gente falar um pouco sobre estratégia e linkar toda a parte de estratégia com marketing, com operações, com valuation. Então, o curso está pegando fogo lá, está bem interessante e, obviamente, se vocês quiserem participar também do General Business Program, as turmas do primeiro semestre estão abertas. Essa semana é a última semana do segundo round de inscrições, então corra, porque a gente tem um preço promocional, né, para fechamento de round. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. E gostaria de mandar um abraço especial aí também para todo mundo que me mandou mensagem ali, principalmente no YouTube, que eu vi, dando os sentimentos aí pela minha mãe da semana passada. Queria mandar um abraço forte para todo mundo que comentou e muito obrigado aí pela força, tá? E vamos para cima que tem notícia pra caramba. Vamos lá, Renato, tem muita notícia. Aproveitar para pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo BTCcast para acompanhar a gente no Instagram, @instabtcompany. E também, se você não segue a gente no YouTube ainda, siga a gente, está com muito conteúdo interessante para entrar. A gente gravou uma entrevista interessante com o Henrique Breda, gestor do Alaska Black, que vai sair em breve no YouTube e possivelmente no BTCcast, e também com o Fernando Chacon, ex-CMO do Itaú e CEO da rede, que ficou muito legal, vai entrar também logo mais. E se você acompanhar e seguir a gente nas redes sociais, vai ficar por dentro sempre quando os conteúdos saírem do forno. Bom, vamos começar então, tem algumas notícias interessantes para a gente ver. Né? Vamos começar falando da possivelmente finada em breve o WeWork. Vou compartilhar a notícia para quem estiver no YouTube consegue ver. Mas vamos lá, essa daqui é da Época Negócios. E o título é WeWork negocia novo aporte do SoftBank em busca de reestruturação. Então temos aí a nossa querida WeWork, ou The We Company, como eles tentam há algum tempo já fazer um rebranding, né, tentando se salvar depois de tomar o tungão do IPO, né, que não deu certo, como vimos aqui em detalhes, depois de analisar o prospecto e toda a movimentação do mercado. Né, o WeWork não conseguiu esse aporte via IPO e agora vai precisar de dinheiro. Afinal, segundo as contas nossas e de alguns especialistas, no segundo trimestre de 2020, nessa toada, o WeWork não tem mais dinheiro no caixa. Né? Renato, como é que você vê essa possibilidade aí de um novo aporte pelo SoftBank? Olha, isso daí é tentar corrigir a cagada com outra cagada. Então, eles já injetaram dinheiro num valuation absurdamente alto, que eles já testaram em mercado e viram que não vai ter possibilidade. E agora o que eles estão fazendo, né? Como ninguém agora vai querer colocar dinheiro nesse negócio, e eles também não querem fazer o negócio morrer, porque senão é um write-off na veia ali, no fundo vision deles, eles vão ter que injetar capital na empresa até para ela conseguir sobreviver. Qual que é o problema? O problema, e até a notícia fala isso, é que seria natural que você injetasse dinheiro na empresa num valuation menor do que aqueles 47 bi que eles fizeram da última vez. Só que se eles fizerem isso, eles vão ter que reprecificar todas as cotas lá do fundo. Consequentemente, o fundo vai começar a dar déficit. E aí, obviamente, os investidores vão ficar bem tristes. Então, eles estão numa dúvida aí, como que eles vão aportar esse 1 bilhão a mais aí para fazer a empresa sobreviver. É aquele negócio, eu se fosse investidor do Vision, eu já teria colocado isso como provisão de perda mesmo, já está alocado, vamos para cima, erramos nesse daí, erramos feio,
e vamos procurar outras startups aí para ver se cobre esse rombo. O problema é que esse rombo é gigantesco, eles têm quase 30% do WeWork naquele valuation de 47 bi. Então, eu sei que o fundo é gigantesco, né? Mas uma tungada dessa aí vai fazer muita gente ficar bem triste. Pois é, não é um exato troco de pinga, né? E para você que ou trabalha no WeWork ou é cliente do WeWork, pode esperar algumas mudanças aí, talvez aumento de preço, tirar a cerveja do escritório e muito possivelmente demissões em massa, né? Algumas coisas que podem acontecer, provavelmente vão acontecer nessa reestruturação. Né? Enfim, a gente vai acompanhar para ver o que acontece, se realmente o SoftBank vai entrar com um novo aporte ou se vai deixar o negócio rolar, né? O carpe diem do WeWork. Vamos ver. Bom, vamos seguir para a próxima, né? Rapidinho. Próxima, retomando o assunto que a gente falou na semana passada, é do Brasil Journal. O título é o seguinte: ação da Vivara sai a R$ 24,00 no IPO. Empresa estreia valendo 5,7 bi de reais. Então a Vivara fez seu roadshow, a gente avaliou o prospecto da Vivara aqui, falou sobre os resultados. Se você não acompanhou, não perca o BTC Journal da semana passada, acompanha, vale a pena pegar o histórico, né? E eles foram atrás dessa precificação, né, com os investidores e chegaram nesse valor de R$ 24,00. Renato, o que você achou? Como é que você vê essa questão? A gente tinha falado que ia sair, que possivelmente ia sair a um valor alto, né? E de fato aconteceu. Pois é, a gente analisou esse caso da Vivara até nas nossas aulas de finanças corporativas e valuation, principalmente, né, e a minha tese era que esse valuation ele ia ser ali dentro da banda ou mais próximo da banda superior, principalmente porque o ROIC do negócio é absurdamente alto, né? Em 2018 o ROIC foi 40 e poucos por cento, esse ano já estava em torno de 30 alto, ou seja, tem pouco capital operacional e tem muito resultado operacional em cima desse capital. Então, é uma empresa que gera bastante rentabilidade. Então, a gente discutiu isso em sala de aula e, obviamente, houve um consenso aí que esse IPO ia sair e saiu de fato, né? O mercado ele tem uma dúvida se eles vão conseguir fazer aquele plano de expansão agressivo, né, que eles tinham colocado lá no User Procedures do IPO. Mas até aí tanto faz, né? Agora já está precificado, já vai sair, captaram 1 bi e pouco aí. Agora é festa ali, dinheiro pra caramba. Vamos ver o que eles vão fazer. Lembra que expansão era a primeira prioridade deles, as outras lá era toda aquela parte de nova atuação no varejo digital, etc. Então vamos ver como que agora estreia bem a Vivara e como que ela vai fazer bom uso desse capital. Exatamente, é interessante, né? A própria reportagem coloca como comparação gigantes do varejo como a Renner, por exemplo, que hoje negocia, falando em múltiplo, né, de lucro, 27 vezes. Esse valor de 24 reais seria em torno de 23 vezes o lucro projetado de 2020 da Vivara. Então é interessante e agora vamos ver as perspectivas realmente de expansão que eles colocaram no próprio prospecto. A gente vai acompanhar e falar com vocês nos próximos BTC Journals, com certeza. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, também retomando o assunto da semana passada, que falamos sobre o mercado de streaming. E aí apareceu uma notícia interessante no Valor Econômico. O título é o seguinte: novo serviço da Apple preocupa gravadoras. A reportagem fala basicamente sobre a produção de conteúdo da Apple, falando tanto da Apple Music, dos conteúdos de música, como também dos conteúdos próprios e vídeo, o Apple TV Plus, que vem a concorrer com o Netflix. E aí a questão, né, Renato, que eu queria que você comentasse é como ela tem, qual que é o caixa usado, né, para poder fazer uma precificação agressiva dos seus serviços de conteúdo e também como que eles vão pressionar as gravadoras nesse sentido. Como é que você vê isso daí? Vamos lá, esse medo das gravadoras, ele não é descabido, porque a Apple já fez isso quando ela lançou o iTunes. Então, só relembrando para vocês, na época tinha o Napster, onde o pessoal baixava as faixas ali em MP3 no computador e começava a transferir esse negócio via peer-to-peer, obviamente de graça pirateado, ou seja, as gravadoras não ganhavam nada. Então, as gravadoras estavam com muita preocupação em relação a esse tipo de serviço. A Apple trouxe uma solução, que foi o boom lá dos iPods,
Eles criaram lá o iTunes e eles obrigaram todas as gravadoras a vender músicas ali a uns 99 centavos de dólar, que era uma coisa absurdamente baixa, né? Só que era a única saída, né? Era isso ou a pirataria. A pirataria, a receita é zero, 99 centavos você ainda tinha um pouco de receita. Então, o que aconteceu? As gravadoras ficaram na mão da Apple por muito tempo. E aí, os sistemas de streaming, né? Spotify e outros ali que foram criados, eles foram criados até por incentivo das próprias gravadoras. Eles começaram a disponibilizar alguns títulos lá para começar esse mercado de streaming. Aí criou-se Spotify, etc e tal. Beleza. Aí o que aconteceu? Agora a Apple vai entrar com o pé no peito desse negócio, né? Só que a Apple, ela tem 250 bi de caixa. O que seria normal para uma empresa seria começar a vender o serviço numa precificação extremamente baixa, e você tem caixa para queimar, você machuca todos os concorrentes e beleza, você domina o mercado. Qual que é o problema? O problema é que a Apple gosta de dinheiro, né? Então ela não vai queimar tanto caixa assim, ela vai queimar um pouco de caixa, mas boa parte dessa conta ele vai jogar nas gravadoras, porque ele fala o seguinte, olha, ou vocês fazem essa precificação, ou quando dominar o mercado lá na ponta, aí vocês vão ver o que vai acontecer, né? Porque aí vocês vão estar travados comigo de novo. Lembra da história do iTunes, né? Então o pessoal está bem preocupado aí com a Apple entrar muito agressivo nos seus serviços, né? Que nem a Amazon entrou aqui no Brasil, né? 8,90, né? Com a Amazon Prime, que tem absolutamente tudo. Então a Amazon vai entrar, a Amazon não, a Apple vai entrar forte também, gravadoras estão completamente perdidas aí na mão da Apple também, de novo, mais uma vez. E tem um ponto adicional, né, Renato? Que se eles forem queimar caixa, é um caixa que eles mesmos produzem, né? Então, de certa forma, é um pouco mais saudável essa queima de caixa, porque na outra ponta, vendendo, no caso da Apple, o iPhone, ou no caso da Amazon, o serviço de varejo e o web services, eles produzem o caixa que eles podem queimar, né? À medida que eles vão aumentando a competição no mercado, né? E lembrando que, né, eles estão com essa estratégia de ir para serviço para tentar realinhar aquela estratégia de hub que eles fizeram lá no passado e que fez a empresa valer um tri, né? Que é basicamente o seguinte: tudo que eles estão criando tem sinergia com os dispositivos. Então, o que vai acontecer? Provavelmente esses serviços eles vão ter alguma certa exclusividade ali nos dispositivos do iPhone, do iPad, etc., vai alavancar ainda mais as receitas desses dispositivos, consequentemente vai continuar ganhando dinheiro. Ele perde dinheiro numa ponta, mas ganha com sinergia e estratégia de hub na venda dos dispositivos, que é a grande vaca leiteira dos caras. Ou seja, né? Não dá para brincar com a Apple, né? A Apple, ela demora um pouco para realinhar a estratégia, mas quando realinha, ela vem para cima com 250 bi de caixa, né? Olha o medo. Pois é, eu fico com medo também, viu? É complicado. Bom, beleza, vamos seguir para a próxima. Né? Agora eu lembrei que essa próxima notícia também remete a um assunto que a gente falou na semana passada. Né? Semana passada a gente falou sobre o grupo positivo que estava estudando, né, vendendo aí as universidades do grupo e mantendo, por uma razão não exatamente óbvia ao meu ponto de vista, a sua unidade de informática e tecnologia. Mas enfim, vamos lá. A próxima notícia fala da gigante de educação no Brasil, a Croton, né, e é do Valor Econômico, e o título é Croton cria holding de olho em mercado de 174 bilhões de reais. A notícia fala sobre a mudança de marca do grupo, né, o grupo que antes era chamado Croton, é Croton até agora, né, agora mudou, vira Cogna Educação. Né, e a Cogna Educação separou seus negócios de forma integral, né, um CEO para cada operação, e outras possibilidades que eu acredito que você, Renato, vai comentar um pouco melhor, né? Mas só mostrando da reportagem, para quem está no YouTube consegue ver um pouco, quem não está, sugiro que dê uma olhada no valor. Né? O desenho é o seguinte, né? A Cogna, que vai ser tocada pelo Rodrigo Galindo, né? Atual CEO da Croton, vai ter a Croton como unidade de ensino superior, a Platos como unidade de prestação de serviços para a instituição de ensino superior, a Saber, que trabalha em educação básica, e a Somos Educação e Vasta Educação, também educação básica e serviços, aí também alinhando a parte de sistema de ensino, que no caso a Positivo, que a gente falou na semana passada, já se livrou. Né? E aqui é interessante, Renato, que eles fazem algumas avaliações, tanto no sistema de ensino, houve uma avaliação da Arco Educação, que a gente já falou aqui, né, e como ela cresceu
na Bolsa nos Estados Unidos, na Nasdaq, devido a essa expectativa de aumento no mercado de sistema de ensino e também a divisão das suas unidades, que eu acredito faz bastante sentido. O que você acha? Olha, essa reorganização da empresa em unidades de negócio, ele gera uma possibilidade que lá na frente eles consigam fazer alguns spin-offs das operações, porque como que funciona, né? Hoje você vai investir na Croton, você investe na Croton, e aí a Croton tem um monte de coisa lá, ensino superior, sistema de ensino, etc. Separando esses negócios, né, criando uma holding, separando os negócios de forma independente, você cria a possibilidade de, eventualmente, você pegar uma unidade de negócio e abrir um capital, né, fazer um spin-off, pega mais sócios, injeta mais dinheiro para conseguir fazer os negócios de forma separada crescerem mais rápido, né? Não fica tudo no bolo ali da Croton, né? Então, quem quiser investir só em sistema de ensino, agora tem essa possibilidade. Quem quiser investir só em educação básica, tem essa possibilidade também. E, obviamente, é aquele negócio que a gente falou na semana passada, né? Os caras são espertos. Eles viram lá que sistema de ensino é um negócio que dá muito dinheiro. A Arco lá vale 2,5 bi de dólares lá na Nasdaq. Eles falam assim, pô, eu também quero ter esse valuation, né? E aí, se a gente fizer um spin-off desse negócio, né? A gente já é o maior grupo de ensino do mundo. E a gente ainda consegue dar a possibilidade de alguns investidores investirem na unidade de negócio de fato que eles querem, né? Não na Croton como um todo. Então, é um belo movimento societário. Vamos ver os movimentos futuros, né? Que são, né, as grandes possibilidades aí para o grupo Croton conseguir alavancar os seus negócios e captar mais recursos aí de mercado, né? Dado que o mercado está comprador. Muito diferente do grupo positivo, infelizmente. Já mostrei minha indignação aqui no BTC Journal, e quem tem aula comigo viu também a minha análise um pouco mais, né, emocional. Boa, emocional, cautelosa, talvez não tanto em aula, mas é interessante você que está assistindo agora, se você acompanha faz pouco tempo o BTC Journal, já avaliamos tanto a Croton, os resultados, como a Anima Educação, que é outro grupo bastante relevante no mercado de educação, e a Arco Educação, né, quando ela abriu capital nos Estados Unidos. Dá uma olhada no histórico, tem bastante coisa interessante para você acompanhar. Bom, vamos seguir então, Renato. Agora mudando um pouco, né, falando de varejo, né, uma notícia do Valor Econômico. E o título é o seguinte: lucro da Levi Strauss cai, mas supera estimativas. A gente já falou da Levi Strauss, né, das marcas Levis no BTC Journal, avaliamos, né, há pouco tempo, né, não faz tanto tempo assim. E aí é uma pequena atualização, né, Renato? Acho que você deu uma olhada nos resultados, né? Ele fala aqui do lucro líquido caindo, mas no semestre o lucro líquido não caiu, né? E teve alguns ajustes aí que eu acho que vale a pena a gente avaliar. Então é interessante para você que está ouvindo, assistindo, né? Quando a gente pega uma notícia e fala, por exemplo, do lucro líquido trimestral caindo, uma primeira desconfiança que a gente tem que ter é: será que isso é algo pontual? O que será que está acontecendo nessa operação? E o lucro líquido sozinho não é uma fonte interessante. A gente tem que analisar tudo, né? O lucro líquido também é importante, mas a gente tem que analisar de onde vem essa mudança. E aí, Renato, no caso da Levi Strauss aí, o que aconteceu? Então, relembrando um pouco, né, a gente avaliou o prospecto do IPO do negócio e a abertura de fato, né? Então a gente acompanhou bem esse processo de abertura de capital da Levis, e foi muito interessante porque a gente fez até a expectativa de precificação aí do valor do negócio usando um modelinho que chama modelo de Gordon, que você pega a distribuição de dividendo e aí você tem o equity value, né, que você consegue projetar. Isso daí a gente ensina em matemática financeira, e a gente usou esse modelo, inclusive, para validar que o IPO ia sair na expectativa de valuation que eles tinham. Inclusive, a expectativa deles era menor do que a nossa, né? Então, o valuation, né, eu não sei se todo mundo lembra, né, mas saiu num patamar acima do que eles estavam esperando. E aí, fazendo uma atualização rápida, né, a Levis inventou o jeans, etc. E o negócio ele vem crescendo bastante. Aí, nos primeiros 9 meses aí de 2019, eles tiveram uma receita de 4,2 bi contra 3,98, quase 4, crescimento modesto. A margem bruta deu uma pequena queda, né? 54% nos primeiros 9 meses do ano passado contra 53,6%. Eles deram uma compensada ali nas despesas, então o lucro operacional, a margem operacional aumentou de 10,3 para 10,4,
E aí vem o grande crescimento do lucro líquido que você falou, né? O lucro líquido nos primeiros 9 meses do ano passado foram de 186 milhões de dólares e agora foi de 299, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí, obviamente, né, você vai pensar que a Levis agora está fazendo lucro pra caceta, né? E aí aquele negócio que você falou, boa parte desse 60% de crescimento, ele veio de um ajuste contábil na parte de impostos, né? Que é o que a gente chama de o imposto diferido, que aqui no Brasil a gente já falou bastante sobre isso, que a galera não sabe o que é, e aí o cara faz um ajuste contábil e você fala assim, ó, o lucro caiu, o lucro subiu, etc. Então, quando você pega, assim, mais ou menos as mesmas bases de imposto, o lucro líquido ele não está tão mais alto assim, está um pouco mais alto, né, no primeiro semestre, mas não está tão mais alto assim, está bem pouquinho, quase igual, estável. Ou seja, a operação está estável, né? Então, a Levis é uma empresa gigantesca, ela vende bastante para multimarca, por isso da margem baixa. Mas, enfim, né, agora é empresa de capital aberto, né, vai seguindo esses resultados e a expectativa de mercado vai dando a precificação de valor, né? Basicamente isso que a gente tem para falar dessa notícia. Boa, legal. É interessante a gente avaliar. E, Renato, é uma coisa recorrente já. A gente já falou bastante aqui com vários resultados, né? Como o imposto diferido ele afeta de forma não operacional, né? Algo que a gente tem que avaliar com cuidado, né? Se isso faz sentido ou não, ter uma expectativa sobre o resultado, a diferença de resultado daquela empresa, né? Então é importante para você que está ouvindo notar que lucro líquido é algo que deve ser considerado, mas você também tem que olhar o EBT, o EBIT, né? O lucro antes da incidência do imposto, tá? Então é muito importante você notar esse tipo de coisa ao avaliar os resultados das empresas, se você for estudar a empresa ou investir alguma coisa assim. É importante. Bom, vamos seguir então, Renato. Próxima notícia. Eu peguei uma notícia um pouco mais antiga, porque no Journal da semana passada a gente avaliou a quebra da Thomas Cook e eu falei que eu tinha ficado curioso para saber como que eram os resultados de alguma empresa de turismo no Brasil. Né? Bem diferente da Thomas Cook, mas eu decidi dar uma olhada na CVC, né? Que é uma empresa de capital aberto no Brasil e que atua no setor de turismo. Mas, claro, uma atuação um pouco diferente, a gente vai falar um pouquinho aqui. Né? A notícia do Brasil Journal é de julho, mas é um ponto interessante porque os resultados são um pouco mais recentes. Né? O título é o seguinte: CVC sofre com a quebra da Avianca, mas o pior já pode ter passado. Né? E os resultados financeiros do semestre, né, que foram divulgados um pouco mais para frente, no final de agosto, né, eles saíram mostrando o impacto da quebra da Avianca, que é um ponto interessante, né, Renato? Como que a gente avalia uma situação que não foi causada pela empresa e como ela impacta no mercado, né? Sim, inclusive quando a gente faz uma análise de empresa, análise estratégica, a gente gosta de ver bastante a cadeia vertical, né? Ou seja, todos os segmentos que influenciam positivamente ou negativamente nesse caso, né? O resultado de uma empresa num elo da cadeia. Então, é bem interessante. Na Thomas Cook que a gente tinha avaliado, eles tinham aquele modelo verticalizado, ou seja, eles tinham toda a parte de agência e tinha a companhia aérea e alguma participação em alguns hotéis. Então, eles tinham um modelo bem verticalizado. No caso da CVC, não. Eles têm lá só a unidade de negócio que você vai explicar. E só fazendo uma correção, semana passada a gente contou a história lá da Thomas Cook e aí a gente foi puxado a orelha, porque a gente falou que o Thomas Cook foi lá e abriu uma agência de turismo, né? E a gente falou dessa forma, né? Só que a galera falou que, na verdade, foi a primeira agência de turismo criada na história da humanidade, tá? Então, desculpa, pessoal. A gente falou que era mais uma agência de turismo, mas foi a primeira, tá? Mas quebrou do mesmo jeito, então virou pó. Então, vamos falar da CVC que ela tá aberta ainda. Pois é, agora Thomas Cook já não vai ser mais assunto mesmo, mas é bom você ter colocado esse ponto, né? Bom, vamos lá, a CVC, né? A CVC eu peguei um pouquinho do histórico aqui, é interessante, ela nasceu em 1972 e ela começou em Santo André com excursões rodoviárias, né? Então foi crescendo, né, aos poucos a partir dali, né, adquiriu outras unidades, né, começou a trabalhar com organização de viagens via aérea, hotéis, etc. E aí em 2013 fez o seu IPO e em 2017 fez um rebranding, aí virou CVC Corp com algumas divisões, né, mas hoje ela é dividida
em 2 unidades, Brasil e Argentina, e tem algumas atuações dentro dela. Né? A primeira é a unidade lazer, né? Se a gente fala a parte de viagens de lazer. E aí ela está organizada em vendas online, franquias, alguém já deve ter visto em shoppings, alguma loja da CVC, é franquia, através de franquias, e agentes de viagens. Tem a parte corporativa, Renato, que organiza viagens corporativas, e aí tem alguns grupos. Né? Interessante que a CVC cresceu recentemente através de muitas aquisições. Algumas delas, Biban Group, Grupo Trend e Submarino Viagens. A CVC adquiriu a Submarino Viagens e ela atua na parte de lazer e corporativo, mas principalmente corporativo. E também tem a parte de intercâmbio. Né? Alguns ouvintes do BTC Cast, do BTC Journal, podem ter realizado intercâmbios através da Experimento. A Experimento é uma empresa do grupo CVC Corp também. Então, é uma empresa que, como você comentou, não é verticalizada como a Thomas Cook, ela terceiriza todas as operações, ela é basicamente agência de viagens. Então, vamos lá, alguns financials que eu separei do primeiro semestre de 2019. Receita líquida da CVC no primeiro semestre foi de 858 milhões de reais. Teve um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso é receita. Se a gente fala de bookings, né, de reservas, 8,2 bi, isso é que foi transacionado, né, através das viagens, mas receita mesmo, a taxa deles, 858 milhões. EBITDA ajustado. Ajustado, vou explicar um pouco porquê, mas muito em função da quebra da Avianca, que afetou bastante os resultados. Né? O EBITDA ajustado foi de 333 milhões, um aumento de 16,5%, então teve um trabalho interessante de um ano para o outro, e margem EBITDA de 39%. Uma empresa de serviço, agência de viagem, tem uma margem bastante interessante. Lucro líquido ajustado 145 milhões, um aumento de 14,6%, e a margem líquida 17%. Então, o que aconteceu nesse primeiro semestre? A Avianca quebrou. A CVC tinha uma série de agendamentos e viagens feitas nos serviços através de voos da Avianca. E aí, com a quebra da Avianca, teve um monte de cancelamento, teve um grande problema de reajustes, mudar a viagem, mudar planejamentos. E com isso, ela teve um problema, uma queda de lucro líquido em função da quebra da Avianca de em torno de 70 milhões. Então, o lucro líquido real foi de 78 milhões, né? O ajustado 145 milhões. Então, é importante notar. E aí é o que você falou, Renato, é importante a gente avaliar estrategicamente todos os elos da cadeia. Se tem uma fraqueza na parte de fornecimento de serviços de aviação, a gente tem que analisar a empresa desse aspecto, não é porque não faz parte da empresa que não é importante. Mas vamos lá, voltando. Geração de caixa, eles geraram caixa, 209 milhões de reais de geração de caixa no primeiro semestre, né? E versus menos 159 no primeiro semestre do ano anterior. Né? Então gerou caixa, fazia tempo que não gerava. Ciclo de conversão de caixa, quando a gente fala do número dos dias, né? São 32 dias a diferença entre recebimento e pagamento, né? Recebimento, estoque e pagamento. Teve uma melhora de 7 dias em relação ao primeiro semestre do ano passado, e uma alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA de 1,97. Melhorou um pouquinho, era 2,01. Então teve essa geração de caixa, que é um ponto interessante. Eles tiveram diversas melhorias no planejamento estratégico, várias consultorias atuando durante esse tempo. Então tiveram essa melhoria operacional e também de modelo de negócio, né? Tanto através das aquisições como uma digitalização muito forte, o aplicativo, bookings online, tudo isso é muito importante para eles e ajudou bastante nesse resultado. ROIC, Renato, você que gosta desse índice, 23%. Então, ROIC é interessante, né? Acho que tem alguns pontos interessantes estratégicos também para comentar, mas, Renato, é uma empresa que eu acho que você gosta. CAPEX baixo, né? Nossa, eu gosto bastante do modelo de expansão deles. Tudo bem que agora o mundo digital está começando a pegar forte nesse segmento, né? Mas tanto é que foi um dos motivos pelos quais a Thomas Cook quebrou. No entanto, eles sempre fizeram a expansão via agências físicas e usam um modelo de franquia. Aquele modelo de franquia é fantástico, né? Onde o franqueado faz todo o CAPEX ali para ter o ponto de venda
e aí, consequentemente, ele usa lá a marca CVC e a CVC ganha um pouco de royalty ali, ou alguma taxa aí que ela cobra para ter a seção ali do nome dela na ponta e expande os seus canais de venda. Isso é bom, obviamente, por causa da venda, e também porque uma agência de turismo, ela ganha muito dinheiro, né, ou tem uma grande vantagem ali para a precificação dos seus pacotes, porque o custo que ela tem, né, em relação aos fornecedores, hotel, viagens aéreas, etc., o custo que ela consegue adquirir esse negócio é muito menor pelo ganho, pela escala que ela tem. Então, quanto mais ela consegue expandir, mais escala ela tem, mais poder de negociação ele tem com os fornecedores, consequentemente, melhores ofertas de pacote. Então, esse modelo, né, da CVC funcionou por muito tempo, tanto é que atraiu muitos private equities, né? Inclusive o Carlyle era um dos private equities pesados aí na CVC, até sair 100% do negócio. Mas, de fato, é aquele modelo que eu gosto mesmo, expansão, ganho de escala com baixo capex. Pois é, Renato, também acho bem interessante, né? Mostra resultados muito bons e esse modelo tende a ter o ROIC alto também. Mas tem também um perigo, né? Legal, eles cresceram através de aquisições, tem capex baixo, resultados interessantes, mas vamos lá, público-alvo, eles até colocam nos resultados, né? Eles têm um público-alvo muito forte nas classes B e C, menos na classe A, mais nas classes B e C, e um público muito forte acima de 40 anos, que é um público que boa parte, né, uma parte deles tem interesse em terceirizar todo o planejamento de viagens e tal. Isso que você falou de escala é algo que acontece. Em hotéis, grandes redes de hotéis e com viagens aéreas, até voos fretados, eles conseguem reduzir custo pelo volume. Mas a gente está vendo uma mudança de comportamento no mercado de turismo, tanto em viagens e aviação, como em hotéis. E, claro, as novas opções que as pessoas têm de hospedagem, como Airbnb, né? Tudo isso afeta bastante. Eu acredito que a longo prazo, né, Renato? Não sei se você concorda, mas a longo prazo a CVC deve mudar um pouco esse modelo, porque ele tende a ter um certo desgaste, não? Não, sem dúvida. Inclusive, o fato de ter a participação na Submarino Viagens já mostra aí que ela começa a se movimentar, apesar do site dela e o app já existirem, começa a colocar um pé aí na parte digital, porque eles vão ter que competir com players mundiais. Então, por exemplo, o Booking.com, ele é gigantesco e ele come bastante parte desse mercado. Decolar.com, falando aqui de América Latina, é extremamente forte. Então, eles vão ter que criar aí as suas bases de competição lá na frente para não depender tanto desse público de 40 anos, porque esse público de 40 anos vai chegar uma hora que eles não vão viajar, né? E aí o público, né, mais jovem, que já está mais acostumado com esses apps e esses serviços digitais, eles vão começar a dominar o mercado, consequentemente esse modelo de lojas físicas e você comprar o pacote fechado, ele vai começar a ser um pouco menos atrativo. Então, se eles começarem agora a mudar um pouco, né, e colocar o pé mais na parte digital, eles vão estar preparados para o futuro. Caso contrário, né, olha o exemplo da Thomas Cook. Toma cuidado. Pois é, Renato, eu acredito que eles estão pensando nisso. O fato de ter um capex baixo e um modelo um pouco mais flexível facilita essa mudança, mas tem que estar atento. É um ponto que a gente tocou em aula em marketing, essa semana inclusive, que é a segmentação mercado-alvo e target, o tamanho do mercado-alvo. Então, como o público-alvo hoje é acima de 40 anos, esse público vai envelhecendo, o público mais jovem vai envelhecendo também, e com uma mudança de costume, de hábito de viagem, eles devem se adaptar. Eu espero que eles estejam fazendo esse trabalho, mas hoje é uma empresa muito bem estruturada. É interessante. Bom, vamos seguir então, Renato. Próxima notícia e última notícia do BTC Journal de hoje, falando sobre mais um IPO, né? Então o Brasil não está bombando de IPO, mas até que está rolando alguma coisa. Época Negócios. A IPO da CIA pode movimentar até 2,2 bi de reais. A notícia comenta sobre esse IPO que deve entrar também nos próximos dias, né, nos próximos meses. O preço deve ser definido no final do mês de outubro. E tem alguns aspectos interessantes, né, Renato? Acredito que você deu uma olhada aí, tanto em operação como até no histórico da CIA, que é uma empresa razoavelmente antiga, né? Sim, é interessante que nessa onda aí de IPOs, isso daí se deve por vários motivos, né? Um dos principais, ao meu ver, é que a taxa de juros hoje é muito baixa, né? 5,5 aí a Selic com tendência de queda. Então, é uma oportunidade boa aí para os investidores
tomarem um pouco mais de risco na parte de capital, né, de renda variável, e os IPOs também são importantes. Então a gente vai ver aí a Vivara aí que já conseguiu precificar bem aí suas ações, e a CIA ela tem uma expectativa de captar 2,2 bi, né? Então vamos ver aí se a CIA vai conseguir. E a CIA é uma operação mundial. Ela foi fundada, é uma empresa bem novinha, tá? Ela foi fundada em 1841. Ela tem a mesma idade da Thomas Cook, mas tá viva ainda, tá? E aí, né, foi criada lá por dois irmãos, né, o Clement e o August, por isso que é CIA. E aí o negócio foi crescendo no modelo de lojas, né, de varejo, que tanto masculino como feminino, mas a maior concentração feminina, modelo fast fashion. Eles entraram no Brasil em 1976, primeira loja lá no Shopping Ibirapuera, e é uma história bem interessante, né? Não sei se o pessoal mais jovem que acompanha aqui o podcast, não sei se vocês lembram que existia um banco aqui no Brasil que chamava Banco IB. Esse Banco IB era um banco da CIA e chamava IB por causa disso. Era uma homenagem, né, à primeira loja da CIA que foi no Shopping Ibirapuera, tá? E aí o que aconteceu? A C&A ela vem crescendo bastante, ela inova bastante na parte de coleção, gasta bastante publicidade, né? Teve uma grande virada aí alguns anos atrás, quando ele contratou a Gisele Bündchen para fazer as campanhas. E é uma empresa gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, atualmente eles têm 282 lojas, sendo que 236 são em shopping e 46 são em rua. Ou seja, é uma operação bem grande. No ano passado, eles tiveram um faturamento de 5,166 bi, né? Com uma margem bruta de 49%, tá? Margem bruta interessante para um modelo de negócio que é o deles, né? De Magazine. A margem líquida é apertada, 3,4%, porque tem bastante loja, tem bastante depreciação. E o EBITDA ajustado do ano passado, ele foi de 635 milhões, uma margem EBITDA de 12,3, que não é ruim, mas que também não é muito boa não, tá? Tá ali intermediário. Nos primeiros 6 meses, eles tiveram uma melhora ali operacional de alguns índices, né? Então, eles tiveram ali margem líquida positiva, 777 milhões contra prejuízo de 30 milhões. E é isso que é a grande, né, coisa interessante, né, para os investidores que querem entrar nesse IPO, darem uma olhada, porque você fala assim, no primeiro semestre do ano passado eles tiveram um prejuízo de 30 milhões. Agora eles tiveram um lucro de 777. Então a empresa está melhor para caramba, né? Puta case, vou entrar nesse IPO. Calma, dá uma olhada, lembra dos ajustes contábeis. Aí você entra lá no prospecto, você entra lá nas notas explicativas, e aí você percebe o seguinte: teve um resultado operacional melhor? Teve sim, mas qual que foi o ponto? Eles venderam mais roupa com uma despesa menor, que é basicamente isso que você pensa. Não é nada disso. O que aconteceu foi o seguinte: o STF ele deu uma portaria lá, um julgamento, onde ele considerou que você não precisa, né, e estava incorreto você colocar o ICMS na base de cálculo do PiscoFins. Aí o que aconteceu? Agora você pode tirar o ICMS dessa base, consequentemente, tudo que você pagou lá no passado, você pagou a mais. Então, o que eles fizeram? Entraram lá na justiça para conseguir recuperar esses créditos extemporâneos, e aí eles ganharam, né, na ação que eles tiveram, e aí isso daí refletiu positivamente ali no DRE. Então, quando você pega lá a linha outras receitas, que no primeiro semestre, né, do ano passado tinha sido um prejuízo de 2 milhões, agora é um lucro de 640 milhões, tá? Sem contar que esses créditos eles têm correção monetária, então eles afetam também o resultado financeiro. Ou seja, quando você pega esses dois efeitos e tira eles, o resultado operacional da CIA esse semestre está um pouquinho pior do que o do primeiro semestre do ano passado, tá? Mas é crédito de imposto, então eles vão usufruir desse crédito aí por bastante tempo. Tanto é que o fluxo de caixa operacional da CIA nesse primeiro semestre foi positivo. Eles geraram 140 milhões de caixa das atividades operacionais contra uma queima de 145, totalmente alicerciada em cima do quê? Desses créditos de impostos que eles não vão mais, né, que eles agora vão economizar. Então, dá uma olhada direitinho aí nesse prospecto, lê bastante lá as notas explicativas,
antes de achar que os 777 milhões de lucro líquido contra um prejuízo de 30, quer dizer que a empresa está boa pra caramba. Toma cuidado, lê o prospecto, tem lá mais de 200 páginas aquele negócio. Eu dei uma lida lá rapidamente em algumas páginas e já deu para pegar. Nossos alunos têm que pegar, hein? É isso aí, o pessoal tá treinado para pegar só detalhe, isso é importante, né? Mas assim, tem alguma perspectiva, Renato, quando se fala desse tipo de crédito de imposto com a base, com a diferença do cálculo da base, isso daí vai afetar até quando, assim? Tem alguma expectativa para isso? É porque é o seguinte, né? Geralmente você consegue pegar até 5 anos para trás. Então, pega uma empresa que tem uma receita de 5 bi, né? E aí joga isso para 5 anos para trás. Geralmente o imposto ali, o ICMS, ele, na média, porque varia de estado para estado, dá uns 18%. Então, você tira 18% da base de cálculo do PIS/COFINS, que gera mais ou menos em torno de 9,25. Então, dá um crédito absurdamente alto. O que vai acontecer? Você faz um ajuste no crédito ali no ativo, né? Porque agora você tem esse crédito de fato, né? E aí a contrapartida disso é no lucro, né? Porque aí agora você aumenta o lucro e aí você vai usufruindo desse crédito aí, não pagando esse imposto que você tem. Então, até consumir todo esse crédito aí que eles têm, vai demorar um pouco aí. Então, vai continuar usufruindo bastante disso daí. O único ponto que eu tô chamando a atenção é exclui esse negócio, porque uma hora esse negócio vai acabar e ver lá lucro líquido operacional, ver o capital de giro, etc., e ver se de fato essa empresa gera caixa operacional, né? Porque o crédito ele vai acabar uma hora. Então, se você quer saber se esse negócio é sustentável no longo prazo, veja isso, tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto bem interessante, e eu adoro ver essa parte ali nos prospectos de IPO, é o quanto que eles gastam, né, para fazer a abertura de capital. Então, sabe quanto que eles vão gastar aí de comissão para banco, comissão para advogado, etc., para taxas da B3? Eles vão gastar 70 milhões. Imagina, para você abrir capital, eles vão gastar 70 milhões. Tudo bem que eles estão com expectativa de captar 2.200, né? Então, esse negócio percentualmente é baixo. Mas, cara, 70 milhas é coisa pra caramba. Só de consultores aqui, advogados, 5 milhões os caras estão gastando para abrir capital. É uma fortuna, né? Pois é, uma fortuna, e quem gosta muito disso, acredito que é a B3, que também tem capital aberto em bolsa na B3, e é importante notar que eles levam uma boa parcela disso também, né, Renato? Então é interessante para eles fazer isso, e tem outro ponto, acredito que a gente não falou sobre esse assunto aqui no Journal, mas existe uma tendência possível aí de, para evitar esse tipo de custo, fazer o que eles chamam de direct leasing, né, que é um modelo um pouco diferente para economizar um pouco nesses custos que são altos, não só no Brasil, né? Sem dúvida. Eles gostam de fazer isso até para fugir dessas comissões gigantescas, né? Então, quem são os bancos aí? Só para você ver, o pessoal de aula sempre me pergunta assim: ah, Renato, área de IB em banco, né? Ganha dinheiro, né? O pessoal geralmente fala que ganha muito dinheiro, né? Com esses IPOs, né? Só para vocês terem uma ideia das comissões, tá? Quem está, né, coordenando esse IPO aí são vários bancos, né? Então tem lá o Citi, o Santander, a XP, mas tem lá o BTG Pactual, o Bradesco e o Morgan Stanley. Ou seja, vamos lá, 6 instituições financeiras coordenando essa operação, tá? Quanto que eles vão levar, né, desse negócio? Já está determinado aqui o FII desses caras, tá? Total de comissão para esses 6 bancos, 52 milhões. 52 milhões e meio. 53, vai, pronto. Então você pega lá, vamos arredondar aí, dá 10 milhões para cada banco. 10 milhões para cada banco para fazer a abertura de capital. E aí tem o time lá, né? Os times de IB, tudo bem que tem a parte jurídica, né? Que é pesada, mas que também já está colocado aqui nas despesas com advogados e consultores, né? Imagina que 10 milhões vai para equalitariamente para os 6 bancos, né? 10 milhões para cada um, né? Uma abertura de capital. Vai ser lá uns 7, 8 pessoas, né, trabalhando nesse negócio, pega lá 50% de margem para o banco, o resto é tudo bônus para essa galera. Vão ganhar dinheiro a roda essa galera, viu? Pois é, e a gente vai ver muita venda de gravata Hermès, muito Blue Label e cerveja craft beer para poder gastar nesse bônus, viu? Haja bônus. Mas é isso. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal dessa semana.
Então, Renato, muito obrigado de novo pela participação. Manda sua despedida aí para o pessoal. Bom, pessoal, um grande abraço a todos, né? Queria mandar aquele abraço aí também de novo aí para as turmas do GBP. A gente, né, nessa semana, todas as turmas vão começar a disciplina de estratégia empresarial e algumas marketing, né? Marketing em Campinas já começou e o pessoal vai ter investimentos. Então, a gente está indo aí do meio para o final do curso. Está ficando bem interessante e os alunos estão demonstrando um grande conhecimento já em termos de business, né? Então, todas essas notícias aqui que a gente falou, boa parte delas foram recomendações ou sugestões dos nossos alunos e da nossa audiência. Então, por favor, continuem mandando aí sugestões de empresas que vocês querem que a gente comente aqui no BTC Journal. E um grande abraço a todos e até a semana que vem. Abraço. Muito obrigado, agradeço você por ter acompanhado até agora também, até o final do programa. Temos um encontro marcado na semana que vem para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, tchau, tchau.